Boa tarde, crianças! Hoje iniciaremos com a nossa aula de História, dando continuidade ao conteúdo da formação do povo brasileiro, tá? Então, peguem a apostila e vamos começar? Então, na aula anterior, vimos a origem do povo brasileiro e também os primeiros grupos sociais do Brasil. Aí, falamos sobre os povos nativos, pois quando os portugueses chegaram em terras brasileiras, né, aqui já existia um povo, tá? Os indígenas. Aí depois, né, chegaram os portugueses. E hoje vamos falar dos africanos e de outros povos, né, que formaram assim o povo brasileiro. Então, começando aí na página 60, em Dialogando, o que é a escravidão? Desde quando existe a escravidão no mundo? Essa prática ainda existe atualmente? Quais povos foram escravizados no Brasil? Por que isso aconteceu? Qual é a origem dos negros escravizados? Qual é a influência desses povos na cultura brasileira? Então, no início da colonização, os portugueses eles tentaram escravizar os índios. Contudo, o ritmo de vida desses nativos era diferente daquele exigido pelo trabalho compulsório. Eles produziam apenas o necessário para a sua sobrevivência, sendo que o comércio do excedente de produção não era uma prática comum. A cultura nativa não compreendia o trabalho como uma forma de se obter lucro, e conforme mencionado anteriormente, esses povos não escravizavam outras pessoas. Então, o trabalho forçado era muito pesado e os ameríndios não suportavam longas jornadas de trabalho, o que levou à generalização de que os índios eram preguiçosos. Então, esse fracasso, né, que os portugueses obtiveram em não conseguir escravizar os índios, o que aconteceu? Eles começaram a comercializar os escravos africanos. Mas como assim? Vocês sabiam que algumas tribos africanas eles possuíam o costume de escravizar inimigos de guerra? Portanto, quando os portugueses começaram a explorar os mares no século XV, eles estabeleceram feitorias e relações comerciais com os povos que viviam na África. Contudo, os africanos não escravizavam uns aos outros em razão de um racismo pré-estabelecido. As relações de escravidão tinham a ver com a cultura de guerra. Então, vocês puderam observar que a escravidão dos negros começou na própria África. Os negros africanos eram escravizados entre eles com as disputas entre povos. Nessas disputas, os grupos que perdessem, eles eram aprisionados e escravizados. Eram transformados em mercadorias para serem trocados com os comerciantes. A escravidão no Brasil durou oficialmente 300 anos, mas até hoje existem pessoas que vivem em situações de trabalho que são análogas à escravidão, ou seja, em condições precárias e degradantes. Agora vamos para a página 62,
a cultura africana e indígena no Brasil. A população brasileira é composta por uma mistura de culturas, dos nativos, dos africanos e dos europeus. Observe a seguir alguns elementos cotidianos que fazem parte da cultura africana ou indígena e que compõem, consequentemente, a cultura brasileira e formam a nossa identidade. Então, temos aí as ervas medicinais, né? O acarajé, a farinha de mandioca, a feijoada, a pintura corporal reproduzida no carnaval, a folia de reis, dormir em redes, congada, andar descalço. Então, tudo isso, né, foi deixado para nós pelos africanos, né, e indígenas. Então, esses são apenas alguns dos inúmeros elementos das culturas africanas e indígenas que compõem o cotidiano brasileiro. Dos indígenas adquirimos o hábito de andarmos descalços em casa, dormir em redes, utilizar ervas medicinais, pintar os nossos corpos durante festas como o carnaval e utilizar farinha de mandioca na culinária. Da cultura africana, herdamos festas populares como a congada, a folia de reis, o carimbó, além de pratos muito comuns como o acarajé e a feijoada. Temos também essas culturas presentes em nosso vocabulário, pois a língua portuguesa se misturou com as línguas e os dialetos de tribos indígenas e africanas. Então, na tabela a seguir, apresenta apenas algumas dentre milhares de palavras indígenas e africanas que compõem nossa língua. Vejamos aí. Quem conhece alguma ou algumas dessas palavras? Catupiry. Quem já ouviu falar? É de origem indígena. Mingau, também de origem indígena. Açaí, também de origem indígena. Samba, origem africana. Axé, a origem também é africana. Farofa, origem africana. Ainda aí na página 63, exercícios resolvidos, questão 3. A escravidão no Brasil foi abolida em 1888. Isso significa que o preconceito contra negros não existe mais? E o que vocês acham? Então vamos aí para a resolução. Infelizmente, as pessoas negras ainda são muito discriminadas no Brasil. Não somente por causa da sua cor de pele, mas também por causa das suas práticas religiosas ou formas de se vestir. A maioria dos negros são pobres, pois, apesar de a escravidão ter sido abolida, eles não foram inseridos no mercado de trabalho e não tiveram as mesmas oportunidades que as outras pessoas. Por isso, ainda hoje, eles possuem menos acesso à educação e saúde de qualidade e menos oportunidades. Agora, na página 64, iremos conhecer os outros grupos, que formaram o povo brasileiro. Então, vamos aí na imigração europeia e asiática. Os primeiros imigrantes a vir para o Brasil foram os portugueses, em 1500. Quando eles desembarcaram nas terras brasileiras, provavelmente foram os primeiros povos estrangeiros a pisar ali. Mais adiante,
já durante a efetiva colonização portuguesa, alguns povos europeus já faziam suas primeiras aparições no Brasil durante os séculos XVI e XVII. Os franceses, que desde 1504 eles praticavam pirataria na costa brasileira, fundaram uma colônia na ilha de Guanabara em 1555. Contudo, durante os séculos XIX e XX, entre 1889 e 1930, mais de 3,5 milhões de estrangeiros imigraram para o território brasileiro. Isso aconteceu, pois com a abolição da escravidão havia necessidade de ter mão de obra livre para trabalhar nas lavouras de café e cana. Então, naquela época, havia uma corrente de pensamento chamada eugênia ou eugenismo. Seus seguidores acreditavam haver raças superiores às outras, sendo que, para eles, os europeus eram mais evoluídos do que os povos que não eram brancos. Assim, o governo imperial brasileiro passou a incentivar a imigração de mão de obra majoritariamente europeia para o Brasil, o que resolveria duas questões: a falta de trabalhadores e o branqueamento da população brasileira. Então foi assim, crianças, que outros povos, começaram a vir para o Brasil. Na página 65, mostra aí, as imagens ao lado são capas de revistas, guias, cartazes e almanaques destinados aos imigrantes estrangeiros, tá? As principais regiões receptoras de imigrantes foram Sul, Sudeste e Nordeste. E essa prática de financiar a vinda de estrangeiros para o Brasil se manteve mesmo após o fim do Império, durante a República. Então, por causa da eugenia, o que é mesmo eugenia, crianças? Então, é uma corrente de pensamento, E os seguidores dessa corrente de pensamento acreditavam, haver raças superiores às outras, Sendo que para eles, os europeus eram mais evoluídos do que os povos que não eram brancos. Então, por causa dessa eugenia, os governos estaduais, federais e fazendeiros focavam em trazer imigrantes europeus. Contudo, as péssimas condições de trabalho nas fazendas de café e cana fizeram com que o fluxo imigratório reduzisse drasticamente, pois as pessoas começaram a fazer propagandas negativas do Brasil. Assim, imigrantes japoneses, chineses, turcos e árabes foram alguns que começaram a vir trabalhar aqui, focando no trabalho em centros urbanos, em vez de ir para as fazendas. Vamos lá na página 66, A imigração judaica. Então, em Pernambuco, na Bahia e na Amazônia, fixaram-se judeus marroquinos que se dedicaram ao comércio local. Essa foi a imigração judaica. A imigração italiana. Segundo dados do IBGE, entre 1870 e 1920, cerca de 1,4 milhões de italianos vieram para o Brasil. Isso corresponde a 42% das pessoas que imigraram para o nosso país naquela época. O povo italiano tem uma contribuição muito grande para a cultura brasileira, podemos ver na culinária,
em algumas festas, como a Encanto Trentino, a festa no Juventus. Na página 68, festa de San Genaro. Ainda aí na página 68, agora vamos falar sobre a imigração alemã. Segundo o IBGE, em seu site Brasil 500 anos, os primeiros imigrantes alemães chegaram ao Brasil ainda no reinado de Dom Pedro I. Esses imigrantes, eles saíram de inúmeras regiões da Alemanha e se concentraram principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Esses povos eram muito apegados à sua cultura e, por isso, estabeleceram formas de resistência ao aculturamento por meio da criação de escolas comunitárias e particulares, igrejas e associações. Ainda existem, nos dias de hoje, inúmeros núcleos de famílias alemães que preservam sua língua e seus costumes. A cultura alemã influenciou a arquitetura das cidades, contribuiu para o desenvolvimento urbano e para a agricultura familiar, além de ter difundido o protestantismo.